Em relação às Casas Exatamente. Bahia, eu gostaria de abordar com o senhor, principalmente, o cenário sobre a recuperação da empresa. O senhor acha que ainda há um horizonte para a recuperação ou ainda há uma situação difícil nesse sentido, diante da empresa ter pedido ali recuperação judicial? Olha, Uribe, nesse contexto internacional e conjuntural, a gente tem aqui a Casas Bahia numa situação que é bastante peculiar. Para dar uma fotografia rápida e depois você avalia aprofundar o tema, a gente vive um problema societário que começou há mais de 15 anos. E esse problema societário, ele atrasou todas as transformações que o varejo tem feito com celeridade para se adaptar a essa disrupção por conta da tecnologia. Então, a fotografia que a gente tem de 24, quando teve a recuperação extrajudicial, é de uma crise profunda que não foi sanada nos últimos 2 anos. Então, agora, em 2026, há alguns desafios importantes que podem definir o futuro da empresa positivamente. Ela ganha agora oxigênio por conta da recuperação judicial, que ainda não foi deferida. E eu gostaria que o senhor também avaliasse o cenário hoje do varejo. A gente vê que há uma complicação nesse setor tão importante para a economia brasileira, por vários fatores apontados: taxa de juros muito alta, endividamento muito alto das famílias. Há uma luz no fim do túnel? A gente pode ver alguma possibilidade do setor do varejo se recuperar em médio e longo prazo no país? Olha, Uribe, o que a gente está vendo é uma mudança estrutural no varejo, né? Isso não é peculiar para um setor, acontece em todos. Mas a grande questão é que há empresas sólidas e bem estruturadas resistindo à turbulência. A nossa visão é que quem fez a lição de casa, quem se preparou nesse esforço de gestão, está bem. E ela avança na turbulência que nós estamos vivendo com saúde. Quem não se preparou e entrou nessa crise descapitalizado e, sobretudo, alavancado do ponto de vista financeiro, vive problemas graves. E na Casas Bahia, comparando com alguns outros empreendimentos que estão bem, a gente tem uma composição societária muito frágil, tanto na liderança da gestão, quanto na composição do capital propriamente dito. Então, o dinheiro usado é caro e a gestão do patrimônio da empresa, ela não está gerando recurso suficiente para pagar os juros desse recurso caro. Cláudio, antes da próxima pergunta, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas. A gente estava na cobertura internacional com uma expectativa de entrevista do Felipe Ramos. E aí, por isso que eu fui na toada da entrevista. Mas a gente já estava programado também para falar com o Cláudio sobre a situação das Casas Bahia. Daqui a pouco, nossa audiência, a gente fala do cenário internacional. Eu gostaria de aprofundar também com a questão da China. A China, que traz oportunidades de comércio com o Brasil, mas ao mesmo tempo cria óbices, cria uma competição terrível com alguns setores, como o setor do varejo. É possível que o Brasil consiga pelo menos alguma outra oportunidade, algum caminho que não esbarre na China nesse setor? Olha, a nossa visão é otimista, viu, Uribe? Mas a gente passa por uma visão que não é exclusiva do varejo. A gente tem um processo de reindustrialização. Então, a competitividade como um todo, que passa pela modificação tributária em andamento, ela cria as bases para que o varejo tenha maior pujança, maior força. Hoje, a gente vive uma produção mundial deslocada para a China, não só Brasil, e a gente vive um Brasil que está convivendo com o objetivo de compras mais baratas. Está aí a nossa famosa taxa das blusinhas, né, que foi agora revogada. Então, é estímulo à compra barata, concorrência muito poderosa dentro de uma economia que está fragilizada e que é muito cara. E a gente tem um esforço público de governo que não está atendendo simultaneamente necessidades estruturais da indústria, que são as bases também estruturais para o varejo. Então, esse contexto é bastante complexo
mas sem dúvida existe luz no fim do túnel, e o primeiro alerta que a gente gosta de reforçar é gestão dos fundamentos empresariais. Cláudio, acho que você foi no ponto, ainda mais em processo eleitoral desse ano. A gente tem visto dificuldades do governo federal implementar políticas para ajudar o setor da indústria e o setor do varejo. Que medidas, na avaliação do senhor, que é especialista no assunto, podem ser adotadas pelo próximo presidente da República para impulsionar esse importante segmento econômico? Olha, o conjunto é bastante amplo e a gente tem desafios de todas as frentes, né? A gente, aqui na RGF BISDOC, a gente analisa fundamentos para oferecer elementos não só para a ação de empresas, mas também para apoiar ações setoriais. Então, a gente falar de juros é chover no molhado. O juro hoje é um problema para todos os setores, né? Só que ele é causado por um desequilíbrio do gasto público. Então, atacar gasto público é prioridade essencial para qualquer política pública empresarial. O segundo é a gente ter uma política de médio e longo prazo, que vise interesses estratégicos brasileiros em várias áreas de atuação e, com isso, mais uma vez, direcione todas as áreas operacionais, industriais, em todos os setores da economia, por um caminho conhecido. E, em terceiro lugar, ligado a esse segundo, é formular ações de indução, de estímulo a esses setores prioritários. A gente olha uma China que faz um planejamento de 50 anos e a gente vê um Brasil que está com dificuldade de planejar 2 anos à frente. Então, falar de logística que reduz o custo em toda a cadeia produtiva, falar em crédito ampliado e diferenciado para setores estratégicos, falar de políticas de educação diferenciada para aumentar a nossa produtividade, são fundamentos que estão sendo debatidos por vários especialistas e se somam à necessidade urgente da reforma tributária, complexa, desafiadora, mas absolutamente necessária. Nós conversamos com o Cláudio Damasceno, ele é sócio da consultoria RGF BISDOC. Cláudio, novamente, desculpas, porque a gente começou nossa entrevista falando sobre outro assunto, mas agora sim contornamos a situação e eu acho que toda a nossa audiência entendeu muito bem quais são os caminhos para o varejo nacional e para as Casas Bahia. Espaço sempre aberto para o senhor aqui na CNN Brasil. Muito obrigado. Disponha, Euribe, um grande abraço.